mais um vídeo de avaliação física. Hoje então um vídeo prático, iremos falar sobre uma subdivisão da avaliação física que é composição corporal e mais especificamente ainda vamos falar das dobras cutâneas, que é um método, um meio de identificarmos o percentual de gordura. Vale a pena dizer que é um método duplamente indireto, porque eu não consigo mensurar de fato a gordura por um todo, eu vou fazer pequenas medidas e através dessas medidas eu vou utilizar uma fórmula, então esse método acaba sendo duplamente indireto. Bom, para nós realizarmos as dobras cutâneas, nós precisamos de alguns equipamentos. Aqui nós temos a ferramenta mais importante, que é um plicômetro, mais conhecido como adipômetro, né? As pessoas costumam chamar de adipômetro mais comumente. Nesse caso específico, nós temos aqui um plicômetro científico, nós temos os plicômetros científicos e os clínicos. Os científicos são muito mais precisos, têm uma melhor acurácia, então eu recomendo os científicos, mas os clínicos também têm uma boa precisão. Precisaremos de uma fita métrica e precisaremos de uma caneta demarcatória. É muito fácil perder esse tipo de caneta que vem conjuntamente ao kit. É muito fácil a gente perder, então em seu lugar podemos também aplicar muito facilmente um lápis de olho, um lápis de pintar olhos, funciona muito bem também. Alguns conceitos importantes que nós precisamos saber. Todas as medidas devem ser realizadas do lado direito do avaliado. Um ponto importante também é que devemos realizar em cada ponto 3 medidas. E essas medidas não podem ser consecutivas. Por que não podem ser consecutivas? Porque se eu faço uma dobra, por exemplo, torácica ou peitoral aqui, ao fazer a pinça e usar o plicômetro, que tem uma mola e tem uma tensão própria do equipamento, nós deslocamos tecido conjuntivo, deslocamos tecido epitelial, deslocamos tecido adiposo. E isso feito consecutivamente vai interferir, vai enviesar na minha medida. Então por isso eu preciso dar um intervalo entre uma medida de cada ponto. Bom, outro ponto importante que precisamos saber há uma diferença interavaliador, ou seja, eu avaliando e a próxima medida que eu mesmo realizar tem uma diferença. E então, para sanar isso, entre as 3 medidas realizadas em cada ponto, exemplo, se eu faço as 3 medidas do tórax, aqui do peitoral, o resultado dessa medida, o valor dessa medida não pode ser superior, a diferença não pode ser superior a 5%. Logicamente que dependendo do local, existem variações, né? Pode ser 5%, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, dependendo do autor utilizado, mas em via de regra é 5% para todas as medidas. Se eu realizei 3 medidas no peitoral e em alguma delas deu uma diferença maior do que 5%, eu tenho que esperar um tempo e realizar de novo mais 3 medidas nesse mesmo ponto, até que não tenha diferença superior a 5% entre cada medida. Realizada as 3 medidas, visto que não teve diferença superior a 5% em nenhuma dessas medidas, qual o valor então que nós iremos utilizar de fato para a composição do percentual de gordura? Nós temos que avaliar qual que é o valor mediano entre essas 3 medidas. Utilizando esse valor de cada medida, iremos jogar então nas formas para cálculo do percentual de gordura. Utilizar os protocolos de avaliação de dobra cutânea por meio de dobra cutânea, né? Nós temos basicamente 9 dobras, que são elas: a subescapular, tricipital, bicipital, torácica ou peitoral, axilar média, suprailíaca, supraespinal, abdominal, coxa e panturrilha. Antes de mais nada, é muito importante a gente ter em mente um conceito muito interessante. Para a gente trabalhar com avaliação física, nós precisamos ter um bom conhecimento de anatomia. Por quê? Muitos autores defendem a ideia que a realização das dobras, elas têm que ser feitas
de forma que a pinça seja transversal ao feixe das fibras musculares, porque é como se a gordura ela estivesse se acomodando melhor na sequência que as fibras musculares seguem. Um detalhe importante também, como que é realizada a dobra cutânea? Nós fazemos a pinça, o movimento de pinça, polegar e o indicador, né? Fazemos dessa forma. É recomendado basicamente 2 centímetros mais ou menos de distância de pinça para você fazer a dobra. Então você busca a gordura, como se você abraçasse a gordura e puxasse, busca a gordura e faz uma pinça. A sua medida vai ser na frente do seu dedo. Então, para não errarmos, é fundamental que nós façamos então demarcações no corpo para poder saber exatamente onde deve ser feito esse ponto. Então vamos por cada uma delas. Na subescapular, nós pegamos a borda póstero-inferior da escápula. Aqui, uma dica bastante interessante é você fazer esse movimento com o avalhado, que você consegue identificar a borda inferior da escápula aqui. Colocou o dedo aqui, ó, você já vai sentir ela. Então nesse ponto, eu já posso vir e fazer um pequeno X. É nesse ponto onde eu realizarei a dobra. O tríceps, a gente pega a borda posterior do acrômio, do olecrano, aqui ó, facilmente de identificar esses 2 pontinhos aqui. Podemos utilizar uma fita métrica, medimos, aqui deu no caso 33 centímetros, então nós vamos pegar 16 centímetros e meio. Na metade do braço, seguindo a linha aqui, ó, mediana do braço, então nós vamos ir fazendo outra demarcação, um pequeno X. De frente, a medida do bíceps deve ser realizada visualmente. A gente vai olhar aqui e vamos identificar qual que é o maior ponto de circunferência do ventre muscular. Eu poderia até fazer uma medida, se fosse o caso, para identificar, se eu quisesse ser mais preciso, mas eu não acho tão importante, porque não vai fazer muita diferença no final das contas. Então eu identifico qual que é o maior ponto de circunferência na linha mediana também e faço um pequeno X. Aqui, na medida da axilar média, nós jogamos o braço do avalhado para trás. Vamos imaginar aqui, ó, uma linha do final aqui do externo. Nós temos uma linha embaixo do peitoral e uma linha lateral do corpo. E aí, com isso, visualmente, nós podemos pegar e demarcar outro X. O peitoral ou a medida torácica é a linha axilar e o mamilo. Nós iremos identificar o ponto médio. Podemos usar uma trena para medir. Aqui está dando 12 centímetros, então demarcarei 6 centímetros. Aqui será realizada a medida torácica. A medida supra-ilíaca, nós iremos identificar aqui a crista ilíaca, palpando mesmo. Podemos identificar a última costela e aí podemos medir aqui essa distância. Normalmente, visualmente, você já consegue identificar, então já pode dar um pequeno X aqui. A supraespinal, você também vai identificar a borda superior aqui da crista ilíaca e normalmente é dado 5 centímetros de distância. Fez 5 centímetros e da outra demarcação. A abdominal são 2 centímetros, que equivale basicamente a 2 dedos. 2 dedos da cicatriz umbilical. 2 dedos paralelos e aí podemos então fazer a demarcação, ok? Para a realização da medida da coxa, os livros eles costumam trazer que nós devemos utilizar como referência o ligamento inguinal e a borda superior da patela. Mas às vezes é meio complicado a identificação desse ponto aqui, onde que é o ligamento inguinal. Então, uma dica é vocês utilizarem, mais uma vez, a crista ilíaca. Utilizou a crista ilíaca e a borda superior da patela, está dando aqui nesse caso 52 centímetros, então nós vamos utilizar a metade, dando 26 centímetros. Então eu venho até a borda superior da patela, demarco nos 26 centímetros. Para a realização da medida da panturrilha, nós fazemos igual então o bíceps. Nós vamos analisar e ver qual que é o ponto de maior circunferência da panturrilha. Após identificar esse ponto, a gente vem com o polegar aqui, ó, na borda lateral da tíbia, identificamos o ponto. Nesse ponto aqui onde vai ser realizada a pinça, e aí eu faço a demarcação. Aproximadamente 2 centímetros de distância do seu polegar até onde será demarcado para realizar essa medida. Então,
depois de realizada todas as demarcações, vamos agora para a realização então das medidas de fato. Um detalhe importante que se nós observarmos aqui é a direção das linhas do X que nós fizemos. Uma das linhas do X, ela tem que seguir a direção das fibras musculares, como nós dissemos anteriormente, que é onde é feita a realização da dobra. Nós podemos observar que tem uma linha seguindo nessa direção e uma linha transversal. Nessa linha transversal é onde nós devemos realizar então a pinça, a prega então da dobra. Uma curiosidade aqui que às vezes as pessoas não entendem por que o nome é dobra, né? Por que é dobra cutânea? Porque quando a gente faz essa pinça, nós juntamos a pele com o tecido de um lado, junto com a pele e o tecido do outro lado, formando um arco. Então nós temos uma dobra de tecido, pele e tecido. Então são uma dobra, são dois lados do tecido. Então, já temos aqui demarcado, nesse caso específico da subescapular, ele deve ser demarcado 2 centímetros abaixo da borda superior, a borda inferior da escápula. Fizemos os 2 centímetros aproximadamente de pinça com o polegar e o indicador. Estamos aqui com o dedo indicado na linha, um pouquinho atrás, então nós realizamos aqui a dobra. Soltamos 3 segundos no máximo. Por que não pode ser mais do que 3 segundos? Porque também, como eu disse anteriormente, o plicômetro tem uma pressão e essa pressão vai deslocando a gordura do ponto onde ele está fazendo a dobra ali. Então ele vai deslocando e vai diminuindo esse valor de dobra. Então, mais uma vez, fazemos a dobra, a pinça, soltamos o plicômetro, 1, 2, 3, analisamos o valor e anotamos.